como declarar as BDRs no imposto de renda, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você não sabe, fica aqui até o final. Mas, antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se aqui e você vai ser notificado sempre que nós postarmos novos vídeos, e a gente posta vídeo com muita frequência mesmo, beleza? Mas vamos lá, eu sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e criador do curso Imposto de Renda de AZ, que está lá no site cursoirpfdeaz.com, que eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, beleza? E a gente vai falar um pouco sobre as Brazilian Depositary Receipts, não é mesmo? As famigeradas BDRs. A gente sabe que desde o dia aí mais ou menos 22 de outubro, né, os pequenos investidores, pessoas físicas que possuem menos de R$1 milhão em aplicações financeiras, elas passaram a poder comprar ações de empresas estrangeiras através das chamadas BDRs, beleza? E com isso, na declaração do Imposto de Renda 2021, esse investimento ele vai aparecer na carteira de muita gente, beleza? E a primeira coisa que você precisa saber sobre as BDRs é que existem 3 possibilidades de declaração. E que 3 possibilidades são essas? A primeira situação é o seguinte: você tem que declarar as BDRs que você possui ali no dia 31/12 de 2020, né? Que é o ano que você está declarando, 2020, né? Então, você tem que declarar sua posição em bens e direitos. Você vai lá e vai declarar isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai abrir o programa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai abrir o programa e você vai vir aqui, né, bens e direitos. Então, você vai procurar aqui a ficha bens e direitos e você vai declarar aqui, você vai colocar um código novo, tá? Ações a gente declara com o código 31, mas BDR não vai declarar com o código 31, tá? Não é código 31. BDR você vai declarar com o código 49, outras aplicações e investimentos. E aqui você vai colocar todas as informações sobre a BDR que você possui, tá? Lembrando que aqui você vai colocar, ó, tantas BDRs, X BDRs, código tal, adquiridas tanto na corretora tal, beleza? E aqui você vai colocar a situação que você possui em 31/12 de 2020, tá? Lembrando que o que você coloca ali no campo situação vai ter assim, campo situação em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020. Se 2019 você não possuía BDRs, você vai deixar aquele campo simplesmente em branco. Caso você já tivesse, você vai ter que colocar o saldo que você possuía. E em 31/12 de 2020 você coloca o saldo que você possuía ao final do exercício, tá? Lembrando que no imposto de renda, as informações elas são feitas pelo custo histórico, tá? Então aqui, se você tem uma BDR no valor de R$100, você vai declarar R$100 ali, beleza? E caso você tenha feito mais de uma compra, você tem que calcular o preço médio. Ali no campo situação em 31/12 de 2020, você nunca vai colocar o valor de mercado, tá? Porque o imposto de renda não trabalha com o valor de mercado, ele trabalha, regra geral, com o custo de aquisição, beleza? Esse é o primeiro ponto, então você fez uma declaração em bens e direitos. Aí o segundo ponto que você precisa entender é caso você tenha negociado. Aqui em bens e direitos você vai declarar o quanto você tinha ali em 31/12. Só que você pode ter vendido essas BDRs. E o primeiro ponto que você precisa saber é que quando a gente está falando de investimentos aqui no Brasil, se você vende ações no valor de até R$20 mil, você tem isenção, né, do lucro. Você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, R$20 mil em ações ali ao longo de cada mês, você tem uma isenção na venda do imposto de renda. Só que para BDR isso não funciona, tá? Para BDR isso não funciona. Então o que você precisa entender para BDR? Se você fez uma venda de BDR, qualquer que seja o valor, você vai ter que apurar o lucro e você vai ter que pagar o imposto de renda, tá? E quanto é a alíquota do imposto de renda? Ora, se é uma operação que a gente chama de operação comum ou swing trade, que é uma operação em que você compra num dia e vende em dia posterior, né? Não é uma operação feita no mesmo dia pela mesma corretora. Nesse caso, você vai pegar o lucro que você obteve e vai calcular uma alíquota de 15% e vai lá no Sicalc, né, que é um programa da Receita, ou no Sicalc Web, e vai pagar
com um DARF com código 6015 até o último dia útil do mês subsequente. É assim que funciona, tá? Então isso no caso de você ter feito uma operação que a gente chama de operação comum. E existe também aquelas operações com BDR que são chamadas de operações de day trade, que é quando você compra e vende no mesmo dia. Nesse caso você tenha feito uma operação de day trade com BDR, que é comprou e vendeu no mesmo dia, vendeu e comprou no mesmo dia pela mesma corretora, você vai pegar o lucro e vai apurar ali o valor de 20%, vai aplicar uma alíquota de 20% e a mesma coisa, tá? Ah, Gabriel, então beleza. E aí, esses valores que você obteve, você vai informar aqui no programa. Você vai vir aqui em renda variável, e aí você vai colocar aqui em operações comuns, tá? Você vai colocar aqui em operações comuns, você vai colocar o seu resultado, tá? Não tem aqui específico, né? Então você vai colocar outro, não, opções aqui, ó, opções, não. Você pode colocar, vai colocar como ações mesmo aqui, beleza? Porque não tem aqui uma aba específica para BDR, né? Então você vai colocar aqui o resultado que você teve ao longo do mês aí com essas BDRs. Operações comuns você coloca aqui, que são aquelas de swing trade, e operações com day trade você vai colocar aqui no caso da BDR, tá? E caso você tenha prejuízo, você também, isso aqui mês a mês, tá, pessoal? Você vai preencher mês a mês aqui o resultado que você obteve com a BDR, caso você tenha operado, beleza? Então é isso, operações com BDR não tem isenção de 20 mil, qualquer venda que você tenha feito com lucro, tá? Você tem que pagar imposto. 15% se foram em dias, se comprou e vendeu em dias distintos, 20% se comprou e vendeu no mesmo dia, e você vai ter que importar isso ali para o menu renda variável no imposto de renda em operações comuns e day trade. Como não tem um campo específico ali para BDR, você pode colocar ali no mercado à vista de ações mesmo, já que é o que mais se aproxima, tá? E caso você tenha prejuízo, tá? Caso você tenha prejuízo com a venda da BDR, você também pode compensar isso em mês posteriores, tá? Então só para lembrar, eu tive esse mês eu vendi BDR, eu tive lá prejuízo. Aí você pode levar isso para o mês subsequente e quando você tiver lucro vai abater esse prejuízo. Enquanto você tiver prejuízo para abater, isso vai compensar e você não vai ter que pagar o imposto nessa situação. É bastante interessante. Só lembrando que prejuízo de operações comuns, você só pode compensar com operações comuns. Prejuízo de day trade, você só pode compensar com day trade. São mãos distintas aí, né? Uma é a mão esquerda, outra é a mão direita. Então, ele não se comunica nessa situação. Beleza? Então, isso é o que você precisa saber e é o que você vai informar ali. Lembrando que aqui no imposto de renda você só informa o resultado. Aqui você não informa os valores de vendas, você não informa assim por diante, tá? E cabe lembrar também que os custos, as corretagens, etc., que você teve, eles podem ser incluídos no custo do ativo e na hora de vender, eles também podem ser descontados do lucro, sem qualquer tipo de problema. Isso está previsto na legislação, beleza? E o último ponto que a gente precisa entender é relativamente aos dividendos que você recebe das BDRs, beleza? Então, primeiro, você declarou bens e direitos. Segundo, você viu como é que declara a venda. E terceiro, são os dividendos que você recebe. Então, todo investimento você vai fazer esse tripé, tá? A posição que você possui, caso você tenha operado, e os dividendos que você recebeu. Os dividendos de ações, os rendimentos de fundos imobiliários aqui no Brasil são isentos por força da nossa legislação. A legislação ela isenta você de recolher imposto de renda sobre os dividendos de ações que você recebe no Brasil. Todavia, as BDRs elas têm lastro em ações que estão sendo negociadas no exterior, né? E aí, o primeiro passo que você vai fazer é se perguntar se essa ação do exterior ela paga dividendo. Por exemplo, o Google é um tipo de ação que não paga dividendo, porque é uma ação que foca mais em crescimento. Você tem outros tipos de ações aí que também não pagam dividendo, Illumina, agora outros pagam, por exemplo, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson paga dividendos, Apple paga dividendos, Microsoft paga dividendos. Então você tem que perguntar se é o tipo de ação que você está investindo lá paga dividendo. E aí, essa parte é um pouco mais chatinha. Por quê? Porque quando você recebe um dividendo de uma BDR, você vai receber o valor em real, tá? Só que quando essa BDR pagou lá o dividendo, lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados a alíquota de 30% já.
Então, lá nos Estados Unidos, esse dividendo já foi tributado. Você aqui no Brasil, você vai receber esse dividendo já menos esses 30%, e também a instituição que colocou essa BDR em circulação, ela também vai cobrar uma taxa ali que geralmente é 3, 4% mais ou menos de administração, assim vamos dizer, desses BDRs, beleza? Então, o rendimento que você recebeu de BDR, ele é considerado um rendimento recebido do exterior. E para rendimentos recebidos do exterior, nós temos algumas situações, uma situação no imposto de renda, que é o seguinte: os rendimentos, quando você recebe um rendimento do seu trabalho, você recebe isso de uma pessoa jurídica. E aí você vai declarar lá rendimento recebido de pessoa jurídica no imposto de renda, que é esse campo que está aqui. Rendimento recebido de pessoa jurídica. Então, aqui no imposto de renda é o que você declara quando você tem vínculo empregatício. Só que quando você não tem vínculo empregatício, quando você é autônomo, você é Uber, você é outras coisas, você declara aqui, ó, rendimento tributável recebido de pessoa física do exterior. No caso, as BDRs são rendimentos que nós estamos recebendo do exterior. Tá? Nós estamos recebendo do exterior e já estamos recebendo em real. Então, nessa situação, a legislação do imposto de renda fala o seguinte, olha, esse rendimento que você recebeu é maior do que R$ 1.903,98 por mês? Se for, tá? Se esse rendimento for maior do que R$ 1.903,98 por mês, você está obrigado mensalmente a preencher um programa chamado de Carnê-Leão, tá? No Brasil, portanto, você está obrigado, se você recebeu mais do que R$ 1.903,98, a preencher um programa chamado de Carnê-Leão. Se for menor do que isso por mês, você não precisa preencher esse programa, tá? Você não precisa preencher esse programa. Agora, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: vamos supor que eu recebi lá mais do que R$ 1.903,98 por mês. E como a gente está fazendo em 2021 o programa de imposto de renda relativo a 2020, nessa época eu não tinha ainda o Carnê-Leão Web. Você tem que baixar um programa, que é o programa chamado de Carnê-Leão. Aí você vai preencher lá, etc. E vai ser essa daqui a feição do programa. Então, quando você recebeu um dividendo, lá, vamos supor, recebi aqui. Deixa eu pegar um mês que está em branco aqui, que isso aqui eu uso para exemplificar. Você vem aqui em outubro, tá? Então vamos colocar aqui que em outubro eu recebi do exterior o valor de... Vamos colocar aqui, ó. Outubro. Novo. Vamos colocar aqui em 1/10. A gente recebeu aqui, vindo do exterior, rendimento recebido do exterior, rendimento recebido do exterior relativo a outros rendimentos. Recebi aqui, vamos colocar o valor de R$ 3.000. Beleza? Então você vai colocar aqui R$3.000. Aí você vai colocar aqui um breve histórico, né? BDR, dividendo recebido de BDR, blá, 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 blá. Tá bom? Então você veio aqui, rendimento recebido do exterior, BDR, tá? Aí quando você vem aqui no demonstrativo de apuração, vejam que aqui em outubro ficou aqui com o valor de R$3.000. Só que eu disse a vocês que quando você recebe dividendo no exterior, esse dividendo ele já tem uma retenção de imposto de renda de 30%. 30% do que as empresas nos Estados Unidos pagam de dividendo já fica retido, né? Porque aqui no Brasil é isento, por quê? Porque a tributação ela já ocorre no corpo ali da empresa. Nos Estados Unidos, a tributação ela se dá de uma forma um pouco diferente. Então aqui, quando você tem aqui, ó, você colocou lá no seu demonstrativo de apuração 3.000 que você recebeu do exterior, tá aqui, ó, rendimentos Carnê-Leão, 3.000. Só que já tem um valor de imposto retido. E como você já pagou isso no exterior, você não tem que pagar isso aqui novamente. Então você vai colocar aqui, ó, vai clicar aqui, ó, imposto pago no exterior a compensar, beleza? Aí você vai clicar aqui, vai aparecer essa janelinha aqui, e aí você coloca, vamos supor, ó, Carnê-Leão devido com rendimentos no exterior, 95. Aí você vai fazer uma conversão. Lá você vai procurar, né, a nota, ou vai procurar lá com a empresa, quando que você recebeu, tal. Você vai ter que fazer uma conversão do imposto que foi pago. Você vai ter que falar o seguinte, olha, nesse mês foi pago tanto, eu recebi tanto de dividendo e quanto que foi retido de imposto relativo a isso. Como esse dividendo ele foi retido lá nos Estados Unidos, isso não vai ser feito esse cálculo para você. Então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que olhar o valor certinho, né? Vai ter que pegar o valor do dividendo lá com
com a corretora, ou não sei com quem quer que seja, né? Com a instituição, que é com a empresa ali que está gerenciando esse BDR, vai falar, olha, quanto foi retido de dividendo em relação de imposto em relação a esse dividendo que eu recebi. E aí você vai pegar esse valor e vai converter pelo dólar no último dia útil do mês, vai pegar a primeira quinzena do mês anterior, no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. É assim, tá bom? Então, assim, vamos supor, eu recebi em março de 2021 um dividendo. Aí eu vou olhar o valor que foi retido de imposto, né, ali, né, relativo a esse dividendo, e vou converter esse valor desse imposto, vamos supor, pelo dia 15 de fevereiro de 2021, porque é o último dia útil ali daquela quinzena. Tá? E aí eu vou lançar isso aqui, eu vou poder compensar. Nos Estados Unidos, geralmente é 30%, então o imposto pago muitas vezes vai suplantar isso aqui, vai ser maior. Só que aí tem a variação cambial, então isso pode fazer também com que seja menor. Então vamos supor que foi retido ali R$70 de impostos. Aí vai dar uma diferença ali para você pagar ainda, R$70. Ó. Então vai sobrar um valorzinho aí, né, para você pagar ainda, tá bom? Então, ficou aqui, foi retido 90, sobrou aqui 25 de imposto devido para você pagar no Carnê-Leão. Por que vai acontecer isso? Porque a BDR ela não funciona simplesmente com o dividendo recebido. A BDR ela funciona em função da variação da empresa, mais a variação cambial. Existe uma variação também do câmbio, porque você está investindo lá fora e além da empresa variar de valor, a ação variar de valor, também varia o câmbio, não é? Então, é assim que funciona, beleza? Para o dividendo, é essa a lógica. Mais do que R$ 1.903,98 por mês, tá? Mais do que R$ 1.903,98, tem que fazer o Carnê-Leão. Só que você pode compensar dessa forma. Pega o dividendo, lança ali em demonstrativo de apuração, tá? Lança ali em demonstrativo de apuração, rendimento recebido do exterior. Aí vai colocar o quanto você já reteve de imposto. Imposto pago no exterior a compensar, clicando aqui. A conversão é feita dessa forma. Você vai olhar para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior e vai converter com base naquela data. Basta colocar lá no Banco Central, no site do Banco Central, no Bacen, conversor de moedas, tal. Aí vai ter ali cotações e boletins, por exemplo, beleza? Caso você não tenha recebido mais do que R$ 1.903,98 por mês, você pode lançar diretamente no programa esses valores que você recebeu. Você vem aqui, rendimentos recebidos de pessoa física no exterior, aqui, beleza? Então você vem aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física exterior. Então você vai colocar aqui, setembro, agosto, vamos supor que eu recebi R$50 de dividendo, recebi 50. Você vai colocar aqui, estou em agosto, você vai colocar aqui 50. Só que vejam que aqui não tem o campo para você colocar o valor que foi pago, que já foi retido de imposto. Né? E se você colocar isso aqui, vejam o que vai acontecer. Aqui nesse campinho aqui embaixo, no campo esquerdo inferior, toda vez que eu aumento aqui, isso mexe ali no meu imposto. Vou colocar aqui que eu recebi 5 mil. Olha o que acontece com o imposto. Ele vai aumentando. Vamos colocar que eu recebi 500 mil de dividendos. Olha o que acontece. O imposto ele vai mudando. Então, quando você coloca aqui que você recebeu do exterior, aqui nesse campo, quando você recebe menos do que R$ 1.903,98 por mês, você pode preencher aqui direto, tá? Só que aqui você não tem o campo para colocar o que foi retido no exterior. Aí você vai vir aqui, imposto pago retido. Aí você coloca, imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Aí você vai preencher isso aqui, beleza? Você fala, paguei R$ 6.500 ali que foi retido, você vai ter que fazer o cálculo mês a mês e aí, né, isso vai abater aqui desse valor, vai ficar certinho, beleza? Então, BDR é isso, pessoal. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, mas essa é a explicação completa e a explicação mais correta de como fica a tributação com o BDR, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa o seu ok aqui e siga lá o nosso Instagram também, o Contabilidade Facilitada, que a gente está sempre tirando dúvidas da galera. Se gostou, deixa o seu comentário aqui para que a gente saiba. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.